Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. E mais uma vez iremos trazer para os queridos irmãos um assunto também de suficiente relevância, certo? Para o nosso contexto nacional. Se bem que o assunto tratado aqui, em essência, ele extrapola as fronteiras nacionais, certo? Que é a cosmovisão pagã e a cosmovisão cristã como sendo a defendida por este canal. Mas nós iremos tratar aqui, de forma a não perder tempo, como sempre, de um assunto muito relevante para o protestantismo no Brasil, que é extremamente caricaturizado pelas falas, certo, do pessoal da ICAR, não é? Quer dizer, a ICAR sempre está falando muitas caricaturas e tolices contra o protestantismo no Brasil. E, obviamente, que nós também temos consciência que o protestantismo no Brasil, ele não possui, certo, uma contundência, uma consistência e uma abrangência em relação à herança teológica histórica produzida pelo protestantismo no passado, ok? No entanto, o protestantismo no Brasil, ele preserva os principais dogmas teológicos do protestantismo, ok? Em relação ao cristianismo. Então nós queremos aqui tratar, pelo menos aqui numa primeira aproximação para os irmãos, de um assunto que já pelo menos há 9 anos, ou quase 9 anos, que é a relação do antiprotestantismo com a Brasil Paralelo. Pois bem, a Brasil Paralelo, ela, antes de tudo, é uma empresa, certo? É importante dizer isso aqui. E como empresa, ela precisa de fundos, não é? E, obviamente, ela possui seus patrocinadores. E todos esses patrocinadores, bem como fundadores, bem como o corpo docente, eles são, no geral, papistas. Eles são católicos romanos. E eu me refiro aos católicos romanos aqui, primariamente, em sua tradição teológica, e não primariamente a um ou outro indivíduo que é integrante da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E a Brasil Paralelo, ao meu ver, dado que eu já acompanhei bastante, certo? O seu principal inspirador, que é o filósofo e jornalista falecido, o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, ele era um antiprotestante nato. A Brasil Paralelo, ela é sim, em essência, eu diria, a principal divulgadora na mídia atual do antiprotestantismo. Okay? Dito isso, detectado esse pressuposto importantíssimo, nós traremos alguns dados assim muito básicos apenas para nível de informação dos irmãos acerca da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo nasce em 2016, é de lá do Rio Grande do Sul, certo? E foram 3 fundadores, né? 3 fundadores da Brasil Paralelo, certo? E eu não os conheço de ouvir falar, de ver algum vídeo deles, algo do tipo, alguma informação, apenas os nomes deles que eu conheço, certo? E o nome deles, eu até anotei aqui, eu vou já repassar aqui para os irmãos, o nome dos fundadores da Brasil Paralelo, certo? O Felipe Valerim, Henrique Viana e Lucas Ferrugem. Exceto aqui, só me corrigindo, irmãos, o Lucas Ferrugem. O Lucas Ferrugem é um cara que ele entende bastante acerca da história da mentalidade revolucionária, né? Principalmente a questão ali do contexto russo e tudo mais. É um bom professor nesse sentido, certo? Então, os fundadores são estes. Quanto ao corpo docente da Brasil Paralelo, nós conhecemos, de acompanhar em certa medida e tudo mais, o professor tomista Vitor Sales Pinheiro, ainda também o professor, não é, de História da Grécia e etc., também de História do Brasil, não é? Que é o Rafael Nogueira, né? O mesmo obcecado pelo maçom grão-mestre 33, o José Bonifácio. E um outro professor também importante é o Marcos Boeira, certo?
O Marcos Boeiro aí, que é alguém que conhece muito também, não é, a questão da filosofia clássica, certo? Dentre vários outros, né? O corpo docente da Brasil Paralelo cresceu bastante, inclusive, ok? Então, dito isso, a Brasil Paralelo, recentemente, ela produziu um curto vídeo, não é? Onde uma senhora, por nome Lara, que é a primeira vez que eu escuto ela falar, estavam tratando aí, certo? Do crescimento de uma certa aura satânica na produção artística de bandas, cantores, etc. Não é? E ela vai citar a Anitta, cita o Travis Scott, cita a Madonna, etc. Não é? E ela traz ali uma espécie de, digamos, insatisfação e algum tipo de reação apologética, né? Trataremos dessa maneira. É um vídeo oficial, está no canal da Brasil Paralelo, inclusive, né? Onde ela está acompanhada de mais 2 homens, os quais eu desconheço, eu não conheço eles, né? E ela faz alguns comentários muitíssimos interessantes. Interessantes no que tange para nós, aqui do Instituto Antítese, sob o ponto de vista do antipaganismo. Ela fala que, olhando para a história do cristianismo e vendo essa ascensão, certo? De um certo tipo de satanismo emergente nos shows, nas letras de músicas e na vida de alguns artistas famosos. Aí ela vai citar a Madonna, né? A Madonna, ela é assim desde sempre, né? Diga-se de passagem, e etc, né? Então ela lança uma insatisfação. Mas antes de ir para o mérito do que ela fala lá, eu quero pontuar aqui o seguinte, o óbvio para os protestantes que conhecem de fato a teologia reformada e inclusive a filosofia cristã reformada, certo? De matriz ou vertente pressuposicionalista. É o seguinte, a IK e o catolicismo romano, historicamente, é uma expressão do cristianismo. Não é o cristianismo per si, ok? Aliás, o cristianismo per si, ele simplesmente é uma idealização de alguma tradição. O cristianismo ele não é produto da igreja, certo? O cristianismo ele é produto do pensamento bíblico, ok? Então isso deve ficar muito claro aqui. Então o catolicismo ele se pretende aí o pai da ortodoxia ocidental. No entanto, é um ponto importante aqui de trazer para que vocês compreendam com mais clareza e agilidade lógica é o seguinte: o catolicismo romano ele não possui uma filosofia cristã, ok? E quando eu digo não possui uma filosofia cristã, eu estou falando cristã na acepção mais objetiva do termo e produzida a partir do material da revelação proposicional das escrituras sagradas. Aqueles que são estudantes de filosofia, professores de filosofia, obviamente, ou que apenas acompanham alguma coisa da filosofia católica, vez ou outra, estão cansados de saber que o catolicismo, como oficialmente nós conhecemos, não só, mas uma das correntes principais permanece até hoje sendo o tomismo, certo? Sendo o tomismo. E o tomismo, nós sabemos que nada mais é do que a grande síntese, né? Se conhece historicamente que o Tomás fez com o classicismo. Ocorre que o Tomás faz isso, afirma, por exemplo, o grande filósofo holandês, reconhecido inclusive como o maior filósofo da Holanda, não é? Acima até do Baruch de Spinoza, o Hermann Doiven. Ele vai tratar na obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental a seguinte questão de que Tomás de Aquino, ele não via, ele não concebia, ele não tinha qualquer tipo de desejo
ou compreensão da necessidade de uma filosofia cristã. Ou seja, o Tomás de Aquino, ele entendia que a filosofia já estava pronta. A filosofia, ela já tinha uma identidade intelectual e cultural, que era a grega, a clássica, sobretudo a de Aristóteles, certo? E isso, aos olhos do pensador holandês, é algo totalmente inadequado e errôneo. Errôneo do princípio ao fim. Por quê? Porque o Doived vai falar que a filosofia clássica, certo? Ela traz consigo um certo, digamos, uma certa inclinação intelectual ineradicável. Essa inclinação ele vai nomear, certo? E significará para o Doived como a matriz axiomática para a filosofia grega, que é o motivo básico religioso. E esse motivo básico religioso traduzir-se-á em matéria e forma, criando uma dialética no interior da filosofia. Essa dialética, ela choca-se no decorrer da história e está fadada a sempre produzir uma síntese, sem nunca atingir, digamos, a verdade a que tanto aspira ou deseja, não é? E isso para o Doived é um problema gravíssimo e por isso ele vai escrever a obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Mas para o propósito do nosso vídeo aqui, que não é esmiuçar os meandros mais técnicos e abrangentes da filosofia cosmonômica, fica claro aqui que o Tomás de Aquino não quis produzir uma filosofia cristã. Ele não quis produzir uma filosofia cristã. Ele fez apenas uma síntese. Ele não deu à filosofia aristotélica uma identidade cristã em sua matriz axiomática. Mesmo porque também, não só, mas também, o Tomás de Aquino, ele não tinha levantado o problema, certo, da neutralidade, né? Ele não tinha ainda atacado conscientemente o dogma da autonomia do pensamento teórico. Okay? Então, dito isso, a Brasil Paralelo, ela, em sua proposta, certo, afirma ser uma empresa, né, cujos produtos principais são jornalismo, entretenimento e educação, ok? Educação. Mas eu printei uma coisa deles aqui que eu achei interessante, né? E eu vou já aqui achar para vocês rapidamente, que é o seguinte. Isso está na página oficial da Brasil Paralelo, né? Que é o seguinte. Está escrito, tudo começa com uma missão. A nossa é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Então, a própria Brasil Paralelo está dizendo aqui que a missão principal deles é resgatar certos valores, obviamente, valores no interior do catolicismo romano, supondo que o Brasil ele deve ser católico romano, sendo católico romano como uma meta ideal para o Brasil Paralelo, vemos aqui claramente no motivo da educação, nem tanto do jornalismo e do entretenimento, mas da educação principalmente, certo? Aqui é uma teologia do domínio clara e incontestavelmente em operação no Brasil, certo? Uma teologia do domínio através da educação. Então, esses valores, né, e sentimentos bons e etc., que é falado aqui na página da Brasil Paralelo, ele comete já assim de cara um erro teológico, né, que é o erro exatamente da questão de que não existe valores bons, não é? Senão os valores do reino de Deus. Não existe sentimentos bons nos corações dos brasileiros, dos gregos, dos franceses, dos russos, dos árabes e de qualquer outro povo na face da terra. O que existe no coração do homem é o pecado, a inimizade profunda e constante contra o Criador, contra Deus, certo? Então, a Brasil Paralelo, ela coloca como meta, né,
simplesmente uma coisa radicalmente antibíblica e não o Evangelho de Cristo. Então, a Brasil Paralelo, ela não só é antiprotestante, mas ela é antiprotestante porque ela se entende como uma espécie de redentora da civilização católica. E que essa civilização católica, ela não tem como cerne a Escritura como autoridade suprema. E claro que isso historicamente é muito bem embasado, isso não é novidade para protestante, né? Estou apenas aqui trazendo a informação no seu devido contexto, entendeu? Então, isso é bastante, digamos, ruim para o Brasil, porque sequer no Brasil nós temos um catolicismo nos moldes europeus, menos ainda a época medieval e etc. Né? Temos um catolicismo muitíssimo devastado, caricaturizado, novamente essa palavra, né? Que deve ser dita, certo? Mas a Brasil Paralelo, através dos seus gurus da educação conservadora e clássica, ela insiste aí na sua, digamos, teologia do domínio. Não é? E voltando agora àquilo que a moça falou lá no vídeo, a senhorita Lara, ela diz o seguinte, ela diz que, parece até brincadeira, mas o vídeo está lá, né? Eu esqueço o nome do vídeo, eu deixo aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir lá o vídeo, para vocês assistirem depois, certo? Eu deixo o link para os queridos irmãos assistirem. Ela diz lá o seguinte, que a maneira principal, ou a estratégia principal, e a solução para que essa aura satânica no âmbito da música, porque o assunto principal tratado lá é a música, certo? Nós não entendemos que a música é assim sequer o principal âmbito, onde o paganismo tem ganhado um poder intelectual, e teológico, cultural e político enorme, principalmente em nossos dias, certo? Mas ela fala da música lá no contexto. Ela diz que existe uma necessidade em que os cristãos recorram ao seu próprio anjo da guarda. Então ela acredita que uma teologia do anjo da guarda pode, então, movimentar um armamento suficiente para contrapor a cosmovisão pagã. Então, rir para não chorar, obviamente. E a minha intenção desse vídeo não é de forma alguma denegrir a imagem da senhorita Lara, nem de qualquer dos integrantes da Brasil Paralelo, certo? Eu já tenho idade suficiente para não cometer essas coisas de adolescente de ginásio. A minha intenção aqui é discutir, certo? A identidade teológica do papismo e suas consequências em relação ao protestantismo. Uma vez que, diversas vezes, eles sempre apontam, certo? Principalmente se for falar de filosofia política, né? Se for falar da história política ocidental, o protestantismo como sendo aí um berço do espírito revolucionário. E essa calúnia criminosa, ela deve ser calada, certo? Ela deve ser calada a todo o custo, ok? E, obviamente, que esse custo, ele não é, de forma alguma, exorbitante, nem cansativo, nem tampouco digamos, pesado para aqueles que estudam com honestidade, seriedade e alguma inteligência a história da teologia protestante e a história da teologia católica romana, ok? A tradição política reformada possui uma teologia política própria e nada tem a ver com o cânon, certo? Matriz do pensamento moderno. Muito pelo contrário. A teologia reformada, ela é antimoderna per si. Por quê? O embasamento axiomático da teologia reformada é a teologia da revelação. É a revelação de Deus supratemporal e não a filosofia, a ciência, a arte, a política, a sociologia, a educação, a cultura, etc, etc. O que no catolicismo romano é diferente. Por exemplo, no catolicismo romano, o tripé de autoridade é a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja, por exemplo, né? E magistério da igreja, entendam aqui a razão. A razão, ela precisa aí, certo, manter o seu domínio no dualismo criado
por São Tomás de Aquino, né? Quer dizer, a esfera natural onde reina a razão natural, ok? Então, voltando a essa teologia do anjo da guarda, isso é, primeiro ponto, isso é de origem pagã. Ela evoca aqui a crença de que havia, certo? Mesmo na pré-filosofia, no período pré-filosófico, a ideia de que dois daimons, gênios, etc., daimon no grego, né? Que habitariam todo o homem. Um daimon do bem e um daimon do mal, ok? E cabia ao homem educar a sua vontade para resistir ao daimon do mal, ou senão, para resistir ao daimon do bem, ao seu bel prazer, certo? O que na teologia histórica e protestante, não é? Isso não cabe. Isso não cabe de forma alguma, porque primeiro, a pergunta que eu faria a Brasil Paralelo é o seguinte: qual é a base bíblica para a teologia do anjo da guarda? Se não uma adaptação da crença pagã. E aqui eu estou falando crença pagã. É diferente de filosofia. Isso não é filosofia. Teologia do anjo da guarda, não filosofia. Então, para deixar bem claro aqui, certo? Então, isso não passa por um julgamento intelectual, é uma crença, certo? É uma crença. Então, qual a base bíblica para a teologia do anjo da guarda, senhorita Lara, ou teólogos da Brasil Paralelo? Quer dizer, não existe. Eu espero a resposta para tanto, né? Que vocês poderão aí inventar, porque biblicamente isso não existe. Isso não existe. Eu pergunto para vocês, de que modo a teologia do anjo da guarda iria resistir à cosmovisão pagã? Uma vez que uma cosmovisão não se pode combater, certo? Apenas num fronte aspectual, senão que a maneira correta para combater, certo, uma cosmovisão, eu acredito que os senhores talvez não saibam, é o seguinte: qual é o axioma fundacional todo abrangente da cosmovisão pagã? Eu respondo, é o mito-teísmo. O mito-teísmo pervade toda a cosmovisão pagã. O que é o mito-teísmo? O mito-teísmo, enquanto axioma fundacional todo abrangente, ele não pode ser criticado, ele não pode ser dissecado e ele não pode ser refutado dentro da ordem intelectual. Então basta dizer isso aqui. Quer dizer, você não combate a cosmovisão pagã, certo? Com fuzis de papéis, com teses acadêmicas, com argumentos preconcebidos ou adquiridos de qualquer tipo de visão particularista, ou mesmo uma visão embasada em alguma filosofia na história, ou na ciência, ou na educação, ou mesmo em algum teologúmeno providencial e circunstancial. Você não combate a cosmovisão pagã com esse tipo de besteira, certo? Não é possível combater a cosmovisão pagã. Mesmo ainda pelo motivo que eu elenquei aqui. A AIK não possui uma filosofia genuinamente cristã para combater o paganismo. A AIK bebe da filosofia pagã, o que é muitíssimo diferente. Então a AIK está totalmente desabilitada para essa tarefa. Totalmente desabilitada, mesmo porque aqueles que conhecem a história da AIK já sabem muito bem que a questão do Papa é irrefutável. O Papa permanece sendo, para o protestante raiz, o anticristo, não é? E claro que há algumas divergências escatológicas e etc., mas foi uma visão consistente e muito sustentada, ao menos do ponto de vista de que ele se declara como vicário de Cristo, né? O substituto de Cristo, o cabeça. E isso não tem qualquer base teológica bíblica. Isso simplesmente é uma inovação da autoridade magisterial da ICAR. E nada mais. Nada mais. Segundo ponto para fechar o vídeo aqui, que já ficou longo, inclusive, é o seguinte. Após o mito-teísmo, a Lara e a Brasil Paralelo deveria dominar a teologia do sábio. E eu duvido muito que qualquer um deles saibam precisar para mim qual é o axioma fundacional da teologia do sábio. E mais uma pergunta final aqui. Quais são os fundamentos para o antipaganismo genuinamente cristão? Eu pergunto a Brasil Paralelo, certo? Eu desafio os senhores a me dizerem isso, uma vez que a própria IK nunca foi antipagã.
A IK sequer define paganismo. Por que ela não define paganismo? Porque ela é vítima, aluna, serva dócil do pensamento clássico filosófico. Isso é absolutamente indiscutível. Exemplo disso é que nós não vemos na IK, eu nunca vi, por exemplo, aqui no Brasil menos ainda, qualquer pensador escrever uma obra refutando, por exemplo, algum livro ou alguma obra do grande filósofo pressuposicionalista holando-americano Cornelius Van Til, ou mesmo o Herman Doivent, que é o fundador da filosofia reformacional reformada na Holanda, de matriz pressuposicionalista, certo? A imensa maioria dos católicos romanos desconhece o pressuposicionalismo. Eles acreditam que o protestantismo, assim como quer um dos neotomistas famosos, o francês Etienne Gilson, o protestantismo, ele nunca produziu uma filosofia. É uma impossibilidade intelectual. O protestantismo é produzir uma filosofia. Essa foi a fala do Etienne Gilson, né? Isso é a postura do Etienne Gilson, certo? Então vou deixar um livro aqui para os papistas lerem e aprenderem o que é antipaganismo, coisa que sequer vocês têm uma rasa noção do que deva ser, certo? Então, antipaganismo, vocês poderiam começar com essa obra aqui, ó. Essa obra aqui do nosso teólogo dogmático e polímata calvinista do século XX, o Herman Bavinck. A filosofia da revelação. Então, nessa obra aqui, vocês poderão pensar princípios axiomáticos para o antipaganismo. Mas essa conversa bonita, romântica, circunstancial e de, digamos, botequim provinciano de uma subcultura teológica nacional acerca de antipaganismo, isso não convence nem o espírito mais fraquinho das hostes satânicas, entendeu? Quer dizer, antipaganismo e paganismo são assuntos de uma seriedade que não existe no Brasil. Não existe no Brasil. As pessoas conhecem uma subcaricatura do que possa ser antipaganismo e, pior ainda, paganismo. Paganismo para as pessoas é Harry Potter, é o Halloween, é filme de terror. Quer dizer, tudo se resume apenas ao aspecto do lúdico ou do outro extremo, do horror e nada mais. Por quê? Porque as pessoas são vítimas do paganismo e não antipagãs, e não pensadoras contra o paganismo. Mesmo no interior do protestantismo nacional também, diga-se de passagem. Então são poucas as pessoas no protestantismo que têm envergadura cultural e teológica para sobrepor e resistir ao paganismo, não é? Então, no interior do catolicismo romano, isso é uma impossibilidade devido à sua subserviência inconsciente ao pensamento clássico. Então espero que os irmãos tenham compreendido o vídeo, que Deus abençoe a todos, curtam, compartilhem, comentem para que o vídeo chegue aí, quem sabe, a Brasil Paralelo, né? Como uma espécie de, assim, puxão de orelha e de conscientização, pelo menos moral, porque teológica fica difícil, já que a teologia deles é uma teologia antibíblica, não é? Então que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.